Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Crete, professor, e gostaria de conversar hoje com vocês um pouco sobre um artista que é um dos artistas que eu mais admiro, um dos artistas mais brilhantes que eu conheço, né, e que eu acho que é o mais brilhante do mundo, que é o Pablo Picasso. Mas, obviamente, como um artista que viveu boa parte do século XX, que produziu tanto, não é? Seria impossível falar de toda a sua obra. Então, eu basicamente escolhi falar de uma obra em específico, que é a obra Guernica. Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre este artista maravilhoso, que é o Pablo Picasso. Ok, meninos, vamos lá. Bom, Pablo Picasso é um artista que vai ser considerado um dos criadores do cubismo, não é? Junto com outro pintor, ele é espanhol, junto com um pintor que ele conheceu lá na França, o Georges Braque. Muito bem, mas afinal de contas, o que seria o cubismo? Para que a gente possa compreender a estética cubista, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para o seguinte: o cubismo, ele nasce ali por volta de 1907, quando o Pablo Picasso pinta um quadro chamado Les Demoiselles de Avignon. Mas, mais do que falar do quadro, eu gostaria de pensar essa estética. Qual a característica que chama a atenção nessa estética proposta pelo Pablo Picasso e pelo Braque? Bom, basicamente, o que chama a atenção em primeiro lugar, o que é mais destacado, digamos assim, é o seguinte: é que o cubismo, como já dá para se supor pelo nome, ele parte de um processo de fragmentação da realidade, de fragmentação das imagens, das formas. Muito bem, isso pode ser facilmente associado com todo o processo histórico pelo qual se passava a humanidade, ainda mais a Europa, no início do século XX. Né? Por quê? O século XX é um século de grandes mudanças, onde nós passaremos por um processo de descentramento das identidades e um processo de descentramento do próprio eu, para usar a expressão associada aí, descentramento das identidades, associada ao Stuart Hall, certo? Muito bem. Então, basicamente, o que nós vemos é uma fragmentação da realidade. E esse processo meio que é antevisto já pelos pintores do início do século XX. Não só os pintores cubistas, claro, mas também pintores de outros movimentos estéticos que vão tentar ou dissolver o real, no caso um pouco mais para frente do surrealismo, ou até mesmo que vão fragmentar o real pelo excesso de velocidade, de força, de potência do futurismo. Muito bem. Então, basicamente, a primeira coisa é essa. A primeira característica fundamental do cubismo: fragmentação, quebra. Bem lembrando uma coisa que é muito importante. Não é porque falamos em cubismo que nós vamos ver uma fragmentação em figuras geométricas propriamente ditas. Tá bem? Então, são fragmentação. Mas essa fragmentação, basicamente, serve para quê? Bom, em essência, o cubismo ele pode ser entendido como um desejo de expor os objetos por todos os ângulos de visualidade, ou por vários ângulos de visualidade ao mesmo tempo, se não todos, por vários. Então, por isso que você fragmenta. Imagina uma imagem qualquer. Você vai jogar ela no chão, né? Ela vai se estilhaçar, certo? Pode ser, por exemplo, vamos usar este enfeite aqui. Não vou fazer isso, né? Não posso quebrar esse enfeite que é tão bonito. Mas vamos supor que eu jogasse lá essa câmera no chão. Ela se espatifaria, se estilhaçaria, desculpem, em vários e vários fragmentos. E aí, eu vou lá e vou construir a minha tela a partir destes fragmentos. E aí eu vou colar lado a lado, sempre de forma bidimensional, essa é uma das características mais comuns do cubismo, essa bidimensionalidade. Eu vou colando os fragmentos das imagens lado a lado. E vou compondo a cena como se o espectador, o cara que está na frente do quadro, ele pudesse ver o quadro por vários e vários ângulos. Esse aspecto já é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque demonstra um impacto que teve o conhecimento da arte africana dentro da obra do Picasso. Pensando na arte africana ao longo de uma longa tradição, assim, gigantesca tradição, para ser honesto, a gente pode voltar lá na arte egípcia, que, devido à sua chamada lei da frontalidade, distorcia o real para mostrar o objeto por vários ângulos ao mesmo tempo, geralmente os ângulos mais característicos dos objetos. Mas isso não fica restrito
apenas a arte egípcia. Isso vai perdurar por muito, muito, muito tempo. E a gente pode perceber isso, por exemplo, em várias e várias constituições das máscaras africanas, das várias pinturas corporais africanas, que ora flertavam com simbolismos, com geometrismos, né? E ora desconstruíam as imagens que a gente tradicionalmente via, beleza? E essa liberdade de poder brincar, de poder construir imagens livremente, é uma das grandes características da obra do Pablo Picasso. Até aí, a gente só falou um pouco sobre esse personagem. Disse para vocês que o primeiro grande quadro, o quadro que vai lançar ele no mundo das artes, é de 1907. Mas a obra que nós vamos falar é uma obra bem posterior, 30 anos depois, que é a obra Guernica, pintada pelo Pablo Picasso. Tá certo? Um historiador, os mais importantes historiadores do mundo vivo, né? Pai da microhistória, um cara chamado Carlo Ginzburg, vai escrever um excelente ensaio sobre a obra Guernica. E essa interpretação que eu vou fazer com vocês é boa parte inspirada nela. Tem umas coisas que são minhas mesmo, assim, né? A minha tentativa de tentar entender a obra, porque é uma obra que me encanta. Mas boa parte dessa interpretação que eu vou fazer com vocês parte dessa análise escrita pelo Carlo Ginzburg, esse historiador italiano. Muito bem, vejamos a cena. Esta é a imagem. Olha, meus queridos, mais do que observar a imagem, eu queria contar um pouco para vocês a história. O que é Guernica? Além desse quadro maravilhoso, fantástico, uma obra de grandes dimensões, um grande mural, é também uma cidade basca no interior da Espanha, país natal do próprio Pablo Picasso. Verdade que o Picasso já morava há quase 40 anos na França, mas ele ainda mantinha relações com sua terra natal. Muito bem, e justamente por isso, o que tem a ver? O que aconteceu em Guernica, uma cidade de vilarejo tão pequeno que vale a pena ser chamado a atenção? Para que a gente possa entender isso, a gente tem que entender um contexto muito específico, que é a chamada Guerra Civil Espanhola, uma guerra que vai ser travada entre 1936 e 1937. Não vou entrar em detalhes sobre a Guerra Civil Espanhola, mas basicamente o que a gente precisa entender é o seguinte, é que nós teremos dois grupos políticos distintos em conflito dentro da Espanha. Um conflito, uma ala desse conflito é a República, é o governo eleito, chamado de Frente Nacional, e do outro são os golpistas, aqueles que tentavam impor à força uma nova forma, um novo modelo de governo, que eram os membros da Falange Espanhola, lideradas por um homem chamado Francisco Franco, um dos grandes representantes do fascismo na Europa. Lembrando, fascismo, movimento político autoritário, autocrático, totalitário, que vai se desenvolver nos países europeus, sobretudo na décadas de 20, 30 e primeira metade de 40, quando são, em geral, derrotados na Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Esse conflito dentro da Espanha entre fascistas e essa frente ampla de centro-esquerda, né, que era o próprio governo republicano eleito, eles vão entrar em guerra. E, nesse contexto de guerra, a República Espanhola vai conseguir apoio apenas da União Soviética e de alguns grupos, né, de voluntários que viajavam até a Espanha para lutar contra o fascismo, eram antifascistas. Que maravilha, não é? Por outro lado, fascista vai apoiar fascista. Ou seja, os espanhóis vão receber apoio de ninguém menos que Adolf Hitler, chanceler alemão, Führer alemão, né, do nazismo, e do outro lado também teremos Benito Mussolini, o grande primeiro-ministro todo-poderoso da Itália. Muito bem, o que vai acontecer? Nesse contexto de guerra, essa aldeia basca, Guernica, ela vai servir de campo de teste para a Luftwaffe. O que é a Luftwaffe? É a Força Aérea Nazista, certo? Então, os nazistas vão atacar com uma força aérea e vão destruir ali o vilarejo de Guernica. Muito bem. E, portanto, este quadro é uma homenagem aos que morreram, aos que foram destroçados por esse Estado nazista, que é o Estado alemão.
Tá certo? Lógico, um apoio também do Estado espanhol. Muito bem. E onde que entra o Picasso? O Picasso já havia, alguns anos antes, alguns meses, perdão, antes, recebido uma encomenda para que ele pudesse pintar um grande mural em homenagem à Espanha, sua terra natal. Ele já morava na França. Esse mural seria exposto na Exposição Universal de Paris de 1937. E ele, então, meio relutante, depois de um tempo, acaba aceitando essa encomenda. Decide fazer uma grande homenagem, né, aos pintores espanhóis. Ele considerava que haviam 3 pintores espanhóis grandiosos. Quem eram esses 3? Né? O primeiro deles seria o Velázquez, o Diego Velázquez, pintor de Las Meninas, não é? O segundo, Francisco Goya, o pintor dos fuzilamentos de 3 de maio de 1808, um pintor maravilhoso. E o terceiro, ninguém menos que ele próprio, né? E ele, então, queria fazer uma grande homenagem. Até o dia que sua amante, na época, Dora Maar, chega com uma foto do jornal mostrando, ela que era fotógrafa, mostra a destruição desse vilarejo. Isso impacta Picasso de tal modo que ele se vê obrigado, se vê tentado a mudar, inclusive por insistência da própria Dora Maar, ela também insistiu para que ele fizesse isso, para que ele mudasse o tema e homenageasse, em vez dos pintores espanhóis, homenageasse o vilarejo de Guernica. E a partir daí, em poucos dias, ele pinta esta obra. Ele fica ensaiando, planejando há meses a obra anterior, ele pinta rapidamente esse mural gigantesco. Bom, vamos falar um pouco agora dessa pintura, tá certo? Primeira coisa, ela é praticamente toda feita em tons de branco, preto e cinza, que já determina uma coisa muito interessante. É uma cena que, ora, parece uma cena fílmica pelo impacto dela, né? Lembra que o cinema nessa época era preto e branco, então um impacto intenso, mas ao mesmo tempo, esses tons gris, eles dão esse clima pesado e triste que a cena revela, claro, tá certo? Mas vamos fazer o seguinte, olha, eu decidi fazer uma análise aqui com vocês que basicamente é o seguinte, eu vou pegar detalhes da obra, vou focar trechos da obra e vou fazer comparações. Comparações com coisas que vieram antes, ou seja, que influenciaram Picasso, mas também com coisas que vieram depois, ou seja, que foram influenciados por Guernica. E assim a gente vai perceber um dialogismo no campo das artes, que, se não é necessariamente contemporâneo, não é? Ele é, com certeza, um fenômeno moderno, tá certo? Esse diálogo entre as diversas obras de arte remonta, pelo menos, à modernidade. Ok, meus caros, vamos lá, vamos passar para frente. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, ele se coloca na obra. Não é necessariamente o próprio Pablo Picasso, não é exatamente ele, mas o que a gente percebe aqui é a introdução de uma figura que, assim como o pintor que estende o braço para pintar uma tela, esse estende o braço para segurar uma vela. E aí, essa vela é a vela que traz luz, muito bem, óbvio, né? Mas o pintor, no seu ato de pintar, também é um sujeito que traz luz sobre os fenômenos. Não só o pintor, o artista em geral. É aquele que é capaz de fazer compreender coisas que ainda não são claras. Em 1937, por exemplo, o nazismo alemão era muito bem visto por boa parte das nações do mundo, inclusive França, Inglaterra e Estados Unidos, que seriam futuros inimigos da Alemanha nazista daqui a 2 anos, em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial. E aí é muito interessante. A obra do Picasso tem essa potência. Isso é muito legal. A obra do Picasso tem essa potência. Porque ela vai ser uma obra que vai ser capaz de jogar luz sobre o horror que é o nazifascismo. Antes de Guernica, a população mundial olhava com certo estranhamento, talvez, para o nazismo e o fascismo, mas não com estranhamento gigantesco. A partir da obra, as pessoas caem na real. Caísse a grande ficha, isso é um horror, isso é violento, isso é cruel, a gente não pode permitir que isso ocorra. Então, Picasso aqui é o sujeito que também traz luz, só que em vez de usar a lâmpada, como esse personagem que aparece, ele traz ali um pincel. É bom deixar claro uma coisa, essa é uma das interpretações possíveis. Já li outros textos que diziam que era um fantasma
dos mortos que adentrava, agora não me lembro a referência, desculpe, mas fantasma dos mortos que adentrava na sala, ok, pode ser, mas eu acho essa mais interessante, ok? Bom, lembrem-se que eu chamei a atenção para as imagens, não é, que Dora Maar, inclusive ela que fotografou Picasso em seu ateliê, as imagens que Dora Maar mostrou a Picasso de Guernica. Uma delas foi essa imagem, a outra foi essa. Percebam a devastação total, a destruição total do vilarejo. Essa devastação, essa destruição total do vilarejo, ela vai ser efetivamente representada aqui. As casas aparecem destruídas na cena, os corpos fragmentados e amontoados aparecem também na cena. Então, o que é muito curioso é que talvez isso seja um dos princípios mais naturalistas, ou seja, que mais parecem com o real, na obra do Picasso. Os corpos, as fragmentações das formas, da morte. Olha aí, como o cubismo é bem contemporâneo. É bem século XX, não é? Beleza? E o Picasso vai dialogar, como disse para vocês, com vários artistas, não é? Dois deles são gênios de uma grande tradição. O primeiro, um que eu já citei anteriormente, o Francisco Goya Lucientes, um pintor espanhol maravilhoso, pintor de um dos quadros mais importantes da história da arte, que é esse, o fuzilamento de 3 de maio de 1808, que na verdade é quase um díptico, né? Não é efetivamente um díptico, mas é uma obra que tem uma complementação, não é? Que são as revoltas de 2 de maio de 1808 e logo depois esse. Muito bem. A cena de fuzilamento de 3 de maio de 1808, ela é considerada por Ernest Gombrich, grande historiador da arte alemão, não é? Na verdade, austríaco, né? Ela é considerada uma obra que seria uma espécie de manifesto contra todas as violências e todas as guerras, tá certo? E é óbvio que no manifesto pacifista, o Picasso sempre foi um pacifista. No seu manifesto pacifista, ele vai citar essa obra de um pintor que é conterrâneo dele, que vai pintar uma obra fantástica. Os fuzilamentos de 3 de maio de 1808 mostram pessoas populares, pessoas comuns, padres, etc., que estão sendo fuzilados após uma revolta durante a ocupação napoleônica da Espanha. Eles são todos fuzilados. A cena é bizarra, todas em tons de ocre, marrom, verde musgo, vermelho. Os soldados franceses que massacram a população espanhola aparecem de costas, não são identificáveis, mas uma personagem chama a atenção e se destaca do resto do grupo, que é essa personagem que eu coloquei para vocês. Ele está em braços abertos, lembrando uma posição de Cristo, e a característica dele parecer Cristo é reforçada por uma das suas mãos conter aqui, como vocês podem ver, uma chaga, ou seja, o sujeito aceita a morte e se sacrifica em nome de um ideal, o ideal de liberdade, né? Assim como Cristo, segundo as crenças cristãs, se sacrificou em nome dos seus ideais para salvar a humanidade, tá certo? Muito bem. Esta personagem é citada. Um homem aparece aqui. Mas olha, ele inclusive tem, como vocês podem perceber em uma de suas mãos, esse asterisco que faz às vezes de uma chaga. Ele encara a morte. Só que ele tem o rosto voltado para o céu. Afinal, o ataque é aéreo da Luftwaffe alemã, né? Enquanto o personagem de Goya, no seu estilo romântico, encara a morte com glória, né? Olha para a morte falando assim, beleza, vou morrer, mas eu sou um sujeito que estou enfrentando a morte. O personagem de Picasso abre o rosto deformado em um grito de desespero. Esse sujeito não entende por que morre. Não entende de onde vem a morte. Ele apenas sabe que é uma devastação que vem do céu. O próximo artista que eu acho fundamental citar, e olha, assim, agora vai fazer um comentário muito pessoal, esta é a parte da obra que mais me toca, não é? É justamente o momento em que ele cita Pietà, de Michelangelo. Pietà é uma obra que foi reproduzida por vários artistas, repensada e reelaborada por vários artistas. É uma obra produzida pelo Michelangelo, o grande mestre do Renascimento, né, ao lado do Leonardo e do Rafael, formam a grande tríade do Renascimento. E a Pietà mostra o momento que Virgem Maria pega o corpo frágil
de seu filho morto, Cristo, sobre os braços. Perceba um detalhe. Cristo é pequeno, é franzino, está morto. Inclusive, apresenta também uma chaga, olha só. Não é? Enquanto que a Virgem Maria é uma mulher grandiosa, é uma mulher enorme, as suas vestes volumosas lhe dão um tamanho maior. Ela, inclusive, é a figura central da cena, mais do que Cristo, que tem tudo a ver com os cultos marianos ali que se manifestavam desde o século XIV e XV na Itália. Eram muito fortes os cultos à Virgem Maria e também a Santa Ana, mãe de Virgem Maria e vó de Cristo, né? Então era um louvor às figuras ali femininas da família de Cristo. E aí o Michelangelo, obviamente, vai fazer uma interpretação desse momento em que a Virgem Maria recebe Cristo nos braços, uma interpretação que torne a Virgem Maria mais grandiosa. Ao lado, nós temos a Pietà, de Picasso. Aqui perceba que é uma mulher de seios desnudos carregando seu bebê morto nos braços. Ela provavelmente amamentava essa criança, por isso que ela está com seios desnudos. É um bebê, é um recém-nascido. E ele está morto. Os braços pendentes, as pernas pendentes, a cabeça num movimento esquisito pendente para trás. Assim como a de Michelangelo, que também a Pietà de Michelangelo, a mulher segura o seu bebê. Só que uma diferença é crucial aqui. A mulher de Michelangelo, a Virgem Maria, ela olha um olhar calmo, um olhar tranquilo, compadecido. Ela está triste, mas ela entende que isso era necessário. Afinal, o filho dela é o filho de Deus, é o Salvador, e etc. Tudo aquilo que a mitologia cristã apregoa. Por outro lado, ou seja, tem um sentido na morte de Cristo, né? Por outro lado, a mulher morta, a mulher que segura seu filho morto aqui em Guernica, ela não tem nenhuma explicação para essa morte. Não tem nenhuma explicação para essa morte. É uma morte sem sentido. E essa morte só pode ser uma morte extremamente dolorosa. Tanto é que quando você focaliza o rosto dessa mulher, olhe bem, é quase audível o grito de dor dessa mulher. O seu sofrimento, o horror experimentado por essa violência. É uma morte sem sentido. É a morte de um bebê morto por um avião, de um país estrangeiro. É uma morte sem nenhum sentido. Muito bem. Adiantando, eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas aqui. Agora, eu gostaria de inverter a ordem. Antes era o Picasso sendo influenciado. Agora é o Picasso influenciando. Por exemplo, um poema de um poeta brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade, todo mundo conhece, claro, não é? No seu livro, que particularmente é o meu preferido, que é o Sentimento do Mundo, um livro publicado em 1945, já ali nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial. Esse livro, tem vários poemas brilhantes, vários poemas maravilhosos, um destaque para o Congresso Internacional do Medo, que é um poema curto, mas pesado, e um deles, mais longo, chamado A Flor e a Náusea. É um poema longo, eu não vou colocar o poema inteiro, coloquei aqui para vocês apenas um trecho. Olha o que diz A Flor e a Náusea. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, cumpre o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no ar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Muito bem, o quadro Guernica é completamente triste, mas existe apenas um elemento que talvez nos dê esperança, que talvez nos dê alegria. Uma flor. Uma flor cujas pétalas são esquisitas, uma flor que a cor é imperceptível, ela é branca, como o fundo da imagem, né? Mas é uma flor. É feia, mas é realmente uma flor, como diz o Carlos Drummond de Andrade.
Esse poema me parece inspirado, e aqui é apenas uma percepção, né? Me parece inspirado, entre outras coisas, no Guernica. Ele, inclusive, cita, ó, galinhas em pânico. E se você ver aqui, ó, tem um detalhe lá no fundo do quadro de uma galinha em pânico. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu dar um zoom. Olha só, uma galinha em pânico aqui também. Então, não somente a flor. Um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, que aparece aqui ao lado da flor, é um homem despedaçado e ele segura em suas mãos um gládio, uma espada quebrada. Isso daqui talvez remonte a duas questões fundamentais. Primeiro, a inadequação do homem na modernidade, afinal, ele está lutando contra aviões usando uma espada. Ou seja, é impossível, né? Então, o homem moderno, frente a essas tecnologias, frente às novas formas de fazer guerra, frente às novas formas de lidar com o mundo, esse homem não tem a menor capacidade de resistir, certo? Na modernidade, tudo que é sólido se desmancha no ar, já diria Karl Marx naquela frase que deu título ao livro maravilhoso do Marshall Berman, não é? Além disso, isso mostra esse desejo de resistência, mas é um desejo impossível. Uma resistência política, uma resistência ao tempo, é uma resistência à própria destruição. Mas é impossível resistir. Bom, continuando. Depois de A Flor e a Náusea, eu gostaria de chamar a atenção para a nossa última imagem que eu vou relacionar aqui, que é a presença do touro. A figura do touro é uma obra muito comum e muito presente nas obras do Pablo Picasso. São bastante comuns mesmo, aparecem em vários momentos. O que é interessante, o que é curioso nessa obra, essencialmente, é que o Picasso ele se dedicou várias e várias e várias vezes a pintar esses touros. E aí existe sempre uma grande dúvida: o que significa esse touro? Bom, o Timothy Hill vai dizer que não precisa ter motivo, não precisa ter explicação, mas pode significar várias coisas. Eu gostaria de elencar, basicamente, 3 questões fundamentais, tá certo? O touro, ainda mais esse touro, que tem uma aparência meio antropomórfica, é touro, mas tem esse olho humano, é um misto de touro e homem, faz diretamente um contato com a mitologia grega, com o mito do Minotauro, a besta fera do rei Minos, rei da ilha de Creta, que devorava o corpo de jovens atenienses virgens ainda, não é? Um ser que tem uma força descomunal, mas é desprovido de razão. Então, o touro, ainda mais esse touro meio antropomórfico, ele pode chamar a atenção para essa ausência de razão, para essa violência, essa potência que é só violenta. Além disso, o touro pode remeter a algumas memórias. A primeira delas é as memórias de sua terra natal, a Espanha, a qual ele frequentava quando morava lá com seu pai. Ele frequentava as touradas. Então, o touro também pode remeter à sua terra natal. Tanto é assim que uma das inspirações que é possível perceber é no bisão pintado numa das cavernas ali da região franco-cantábrica, né? Aquela região cheia de cavernas, onde nós temos muitas pinturas rupestres. Uma delas, que está do lado espanhol, né? Algumas estão do lado francês, outras do lado espanhol. Uma delas que está do lado espanhol é a caverna de Altamira, onde nós temos a famosa Sala dos Touros, uma das partes da caverna repleta de pinturas de bisão, que, diga-se de passagem, o Picasso visitou e ficou completamente embasbacado. Inclusive, ficou alguns dias sem produzir nada. Ficou tão atormentado com aquilo que ele ficou até meio fora de si por uns dias sem pintar. Então, essas 2 memórias, não é? E um terceiro elemento é a própria força da natureza. Então, essas 3 questões, as memórias, o Minotauro e a força, a potência da natureza, aparecem aqui a partir desse touro. O touro é, na verdade, uma grande obsessão de Picasso, que, como vocês podem ver nessa filmagem aqui maravilhosa, ele aparece justamente produzindo um touro muito rapidamente, mas brilhantemente, como óbvio, somente um gênio, uma figura do quilate dele poderia produzir. Olha lá, bonitinho todo. Está acabando. Não é? Bom, e isso, para a gente finalizar, algumas evoluções do touro de Picasso no sentido do cubismo. Muito bem, a gente vai terminando por aqui.
Muito obrigado por assistir até o final. Valeu e um forte abraço. Tchau, tchau.